nessa semana passada, irmãos, no final do culto, eu pedi um favor, né, que vocês assistissem. Na verdade, pedi um favor para os irmãos, e no que o irmão Vitor foi super atencioso, providenciou de colocar no ar a pregação, né, à disposição, a pregação do domingo à noite. Eu pedi que os irmãos assistissem, mesmo quem assistiu aqui, que ouvissem novamente. Os irmãos que estavam ausentes, eu pedi que o fizessem. Não sei se todos fizeram, mas porque eu considero que o conteúdo da mensagem foi altamente proveitoso e necessário para a nossa vida, né? Não quero aqui mexer com as vaidades, né, do pregador, mas eu creio, como eu falei para ele, eu creio que Deus nos mandou um recado necessário e que nós devemos dar atenção. Eu até perguntei em casa, né, se não era eu que estava muito sensível. Às vezes a gente está tão sensível que a palavra de Deus fala tão particularmente com a gente e outros não sentem da mesma maneira, né? Mas o parecer não foi esse, não. Então, eu espero que realmente a palavra de Deus seja não só ouvida, irmãos, mas que a gente possa sentir ela. E, bom, a gente fica com uma responsabilidade de pregar na sequência de uma boa pregação, porque quando nós temos, assim, algo que fala muito no nosso coração, nós ficamos ansiosos na expectativa de que isso se repita, né, no mesmo grau ou até acima, e nem sempre a gente sente isso, tá? Mas eu espero em Deus que, né, que nosso coração possa estar ardendo, tão pronto assim, tão regado, pronto para receber a palavra de Deus, que ela tenha igualmente penetração na nossa vida hoje, tá? Eu lembro de aquelas coisinhas do dia a dia, irmãos. Eu tenho uma planta velha lá em casa. Velho gosta de começar a mexer com planta, né? E eu tenho uma planta lá que está num xaxim, velho também, está todo enraizado. E eu acho interessante quando eu vou regar ela. Sabe que não dá para derramar água sobre ela. Se jogar água, a água bate e escorre e vai embora, não rega nada. A gente tem que pegar e ir jogando água devagarinho. É engraçado, ele está seco, né? Aquele xaxim. Enquanto ele está seco, parece que ele está fechado. Está impermeável a água. E a gente começa a umedecer ele e parece que ele vai se abrindo. As primeiras gotas batem e a maior parte escorre. Mas depois que ele começa a umedecer, a gente vê que a água começa a penetrar. Se você tiver um xaxim velho em casa, faz essa experiência, né? E ele começa a encharcar. Quando a gente rega bastante, né? Ele está pesado, bem irrigado. Eu faço pensar, isso vai fazer um bem danado para essa planta, viu? E, sabe, irmãos, é assim a palavra com a gente também. Às vezes a gente está ressecado e ressequido espiritualmente. E a gente se fecha e fica endurecido. É necessário que a palavra de Deus comece a penetrar e a gente, quanto mais ela penetra, mais a gente se vê desejoso de que ela encharque a gente mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Vamos para a pregação. Eu gostaria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios 7 hoje, irmãos.
a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Nosso versículo é o versículo 1 aqui. Ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que vai ser nosso ponto central dessa meditação de hoje? Esse versículo onde Paulo fala aos Coríntios. Eu acredito que todos vocês conhecem um pouco da história dessa igreja dos Coríntios. É uma igreja plantada numa cidade extremamente pecaminosa, idólatra, impura, muita muito pecado, de toda maneira, naquela cidade. A carnalidade imperava nessa cidade de Corinto. Esses nossos irmãos, eles nasceram na fé em meio a esse ambiente. É de onde eles vieram. Eles surgiram dali, daquele meio. Mas eles nasceram de novo, eles foram regenerados, eles foram feitos novas criaturas. É para eles mesmo que Paulo escreveu: assim, quem está em Cristo, nova criatura. Ele estava falando para aqueles irmãos ali, que estavam cercados de tantos problemas. A gente lê principalmente a primeira carta, Paulo trata de tantos pecados. Na segunda carta, ele escreve ainda tendo que defender o apostolado dele. Invariavelmente, a carne falava alto. Irmãos, ainda assim, Paulo considerava esses irmãos em alto grau de estima e amor na fé. E muito cuidado com eles. Nós crentes, em todos os tempos, nós temos mesmo essas coisas, né? O grande apóstolo Pedro, é interessante que, como Jesus às vezes tem que ser não. Como Jesus às vezes dirige palavras tão agradáveis a Pedro, como quando Pedro respondeu a coisa certa, quando ele perguntou: vocês, quem dizem que eu sou? Pedro deu aquela resposta, né? Tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele: Pedro, não foi a carne e o sangue que te ensinou isso, não. Né? Essas palavras vêm de Deus mesmo, foi Deus quem te deu isso. Mas dali a pouco o evangelista narra que Jesus falou que tinha que morrer e Pedro fala: de jeito nenhum. E Jesus é obrigado a ser, aí sim, obrigado a ser duro com Pedro, dizer: atrás de mim, Satanás. É a palavra dura, né? Você imagina nessa situação. Você fala uma coisa, né? Ele estava diante de Jesus, mas, né, falar alguma coisa para alguém, para um irmão aí, esse irmão fala: para trás de mim, Satanás, você vai ficar ofendido, né? Bom, foram palavras duras, certamente, de Jesus. Mas sabe, irmãos, a gente está sujeito a essas coisas. Às vezes a gente faz a coisa certa, às vezes não.
Às vezes a gente fala a coisa certa, outras vezes não. Paulo estava lidando com um grupo de crentes, eles não erravam sempre. A gente vê a igreja de Corinto com tanto pecado, isso não quer dizer que eles só viviam no pecado, eles eram novas criaturas. Paulo disse isso, na verdade. Muitas vezes eles estavam fazendo a vontade de Deus, e se eles não estivessem fazendo a vontade de Deus, eles não teriam permanecido naquela cidade. A igreja não sobreviveria ali, o evangelho não permaneceria sendo pregado naquela cidade se eles fossem o tempo todo aquilo que muitas vezes nós imaginamos que eles eram. Paulo diz para eles mesmos aqui, amados, ora amados. Ele se dirige a eles como amados, aqueles mesmos que deram tanto trabalho para Paulo, aqueles mesmos que estavam até, muitos deles, questionando o próprio apostolado dele. Mas Paulo sabia que nós, homens, somos mesmo assim. Paulo conhecia profundamente a natureza humana, Deus revelou a ele, fez claro aquilo que nós somos. Não havia nenhuma sombra de dúvida na mente do apóstolo Paulo a respeito do que nós somos, do quanto nós somos imperfeitos. Mas ele se dirige assim àqueles amados irmãos em Corinto, né? Os corintianos, habitantes ali de Corinto, é daí que vem Corinthians, né? No inglês. Mas ele diz, ora amados, pois que temos tais promessas. Bom, que promessas são essas? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, mas é aquilo que Paulo tinha escrito imediatamente antes, né? A expressão acabou não saindo muito boa, mas um pouquinho antes, Paulo tinha escrito aqui para eles sobre essas promessas, que no momento certo nós vamos aqui mencionar, tá? Calma lá que nós vamos esclarecer quais são essas promessas. Mas antes eu quero dizer o seguinte, o que Paulo disse tem uma relação direta com aquilo que todo crente é. Nós somos filhos da promessa. Hoje pela manhã nós estudamos sobre o poder de Deus e vimos um texto sobre Abraão. Deus fez promessas para Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé. Num certo momento, os evangelhos escrevem que Jesus teve uma conversa com aqueles descendentes de Abraão e eles arrogavam para si, nós temos por pai Abraão. E Jesus foi obrigado a dizer para eles, vocês têm por pai o diabo. Não quer dizer que eles foram gerados pelo diabo, mas sim a quem eles seguiam, em quem eles se miravam, qual era o modelo deles. De fato, existem dentro da nação aqueles que são verdadeiros israelitas, verdadeiros adoradores de Deus, verdadeiros seguidores de Abraão. E os herdeiros, vamos dizer assim, da fé de Abraão, são justamente aqueles que igualmente confiam no Senhor
e aguardam nas suas promessas. Deus chamou Abraão, fez promessas a ele, chamando Abraão para andar na presença dele. A gente falou bastante sobre isso hoje, né, no estudo. Andar com confiança, andar na fé, andar na presença de Deus, confiando nele, procurando agradar a Deus, confiando nas misericórdias de Deus. Abraão era um pecador e assim ele precisava também ser remido. Desde Adão já viu o prenúncio da vinda do Messias, o justo que morreria pelos injustos. Abraão demonstra essa fé justamente no grande momento, talvez o momento mais famoso da vida dele, que foi aquele momento em que ele foi sacrificar Isaac. E até quando Isaac questionou, cadê o cordeiro? Está aqui tudo que é necessário, mas falta o animal para ser sacrificado, o cordeiro. Abraão dá uma resposta para Isaac ali, que demonstra toda a sua fé no Senhor. Deus proverá para si o cordeiro. Isso tem um sentido dentro do contexto imediato. Abraão estava aguardando o que Deus faria e ele confiava que Deus faria isso. E, de fato, Deus proveu um cordeiro para ser morto naquele lugar, no lugar de Isaac. Mas ele demonstra também a sua fé naquilo que ele aguardava, da vinda do cordeiro inocente, justo. O cordeiro é o símbolo de inocência, é um animal, né, inocente. E dentro da lei ainda se requeria todo cuidado, que o cordeiro fosse sem mácula, né, novo, para representar mesmo o valor, a santidade, a pureza de Cristo. Ele aguardava as promessas de Deus. Hebreus 11 fala sobre a vida que Abraão levou na fé, aguardando as promessas de Deus, uma terra que ele propriamente não herdou, mas só a sua descendência, mas diz, ele aguardava aquela cidade futura. Ele sabia que tinha algo maior do que alguma herança aqui nessa terra. Então, nós nos assemelhamos muito a Abraão. Porque, embora em circunstâncias diferentes, em outro tempo, vamos lembrar, por exemplo, Abraão viveu antes da vinda de Cristo, nós estamos nesse período pós-vinda de Cristo, mas ainda assim se requer de nós a fé, nós aguardarmos nas promessas de Deus e andarmos fiados nisso. Olha que Paulo escreveu isso aos Coríntios. Aquela igreja problemática, ele diz, irmãos, amados irmãos, nós, eu e vocês, nós temos promessas de Deus. Mas ele toma isso também como um motivo, irmãos, para exortar aquela igreja a uma santificação. Porque ele diz, uma vez que nós temos essas promessas, o que nós devemos fazer?
purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Purifiquemos. Nós temos uma responsabilidade de nos purificar. Amém? Todo crente, se nós somos mesmo crentes em Cristo Jesus, nós somos descendentes. Aqueles que creem no Senhor Jesus são como filhos de Abraão, herdeiros da mesma fé. E assim, nós devemos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, de todo tipo de pecado. Deixa eu fazer um testezinho de lembrança. O que foi que Deus disse para Abraão mesmo, naquele texto que a gente leu hoje de manhã? Isso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso. Ande na minha presença e ser perfeito. O que Deus queria de Abraão, exortou ele confia em mim, andando na minha presença e seja perfeito, ou seja, busque realmente uma vida de santificação. Busque uma vida de pureza. Paulo diz aqui na sequência, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoar a santificação no temor de Deus, o que nós podemos tirar daqui? Olha, para começo de conversa, não existe santificação sem temor a Deus. Concordam? O que pode haver é uma tentativa de nós termos uma vida, pelo menos aparentemente, uma vida moral, né? Ou de aparências. Mas, irmãos, nós não podemos cair nesse engano. Não é para o crente viver uma vida de aparência. Não é para a gente ter uma vida moral. Não estou dizendo para ninguém ser imoral, não. Mas quero dizer, ser apenas moral, sabe, isso... Muitas pessoas tentam ser, mesmo sem Deus. Mas não se trata exatamente disso. É muito mais amplo. Porque alguém pode ser moralmente bom, mas não espiritualmente ser conduzido por Deus. Não haver nele temor de Deus, e por isso todo o esforço moral dele é aquilo que ele externa apenas, mas não o desejo do coração dele. Vocês lembram quando a gente estudou o Sermão do Monte? Como Jesus chama a atenção de que o que mais determina nossos caminhos e o que vale realmente para Deus não é só o que a gente faz exteriormente, mas sim aquilo que a gente carrega no coração, de uma maneira que até aquele homem que ele não adultera, mas ele cobiça, né? No seu coração, no seu íntimo, ele cobiça a mulher alheia. E Jesus diz, ele já pecou. Nós temos que purificar, né, não só a nossa aparência exterior de vida, mas o crente tem que ter intimamente, né, interiormente,
uma vida purificada. O nosso coração tem que ser purificado. A santificação, ela só se torna uma realidade mediante o nosso temor de Deus. A nossa temor aqui não é aquele medo, mas aquela profunda reverência. A palavra temor quer dizer isso. Uma reverência profunda. A gente está estudando sobre os atributos de Deus, né? E eu tenho procurado enfatizar isso. E as irmãs também estão estudando isso em particular, né? Entre elas ali. E eu acho que elas vão mais ou menos pelo mesmo caminho. A gente tem que conhecer o Deus com quem a gente lida, o nosso Criador, e aquele que nos salvou. Especialmente o crente, ele tem que saber como é que ele lida com Deus, com que Deus ele está tratando. É um Deus santo, santo, santo. É o Deus todo-poderoso, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, justo, amoroso. Então, ele está presente na nossa vida, esse Deus de que a palavra, que a Bíblia nos fala, onde ele é revelado para nós mais detalhadamente. Esse Deus, ele requer de nós um verdadeiro temor. Aquele respeito profundo. E esse respeito não é só aquela coisa exteriorizada por gestos, né? Talvez curvar a cabeça, como costume católico fazer sinal da cruz, ou ajoelhar, sabe? Demonstrações externas, sozinhas, elas não querem dizer nada. Elas têm que ser acompanhadas de um sentimento interno, interior. Irmãos, eu temo que lá em Corinto, e assim como acontecia lá em outras igrejas daquele tempo e do nosso tempo, muitos que estão na igreja não atentam exatamente para essas coisas. Para o quanto é importante que nós andemos na presença de Deus e busquemos ser perfeitos. O quanto é necessário que a gente seja aperfeiçoado na santificação, andando em profunda reverência a Deus. De uma maneira que os dias vão passando e a gente vai se habituando a certos pecados na nossa vida, eles vão se tornando comuns. A gente vai carregando certas coisas. E isso absolutamente não agrada a Deus. Seria interessante cada um de nós fazer um exercício pessoal e a gente se autoexaminar, né? Como é que nós estamos lidando com certas coisas? Que tipo de pecados nós estamos carregando na nossa vida? Olha, a Bíblia tem tantas instruções sobre como nós devemos andar na presença de Deus, na verdade. É por isso que o prazer do cristão deve ser na palavra de Deus. E meditar nela de dia e de noite. Meditar não é só ler. Vou fazer a leitura em um ano. É bom ler a Bíblia em um ano? É bom. Se der para ler em menos tempo, ótimo. Só que não adianta nada eu ler a Bíblia 500 vezes e eu não meditar, não aplicar o que ela ensina. Tem umas teorias meio assim, né, que a gente, do que é dito,
ou do que é lido, a gente não ouve tudo, né? Do que a gente ouve, algumas coisas a gente não entende. E do que a gente entende, muita coisa a gente esquece. E das coisas que a gente ainda se lembra, tem muitas coisas que a gente negligencia em fazer. Então, a gente chega à triste conclusão de que talvez a nossa prática cristã acabe sendo muito pequena, talvez, né, 10, 20% do que deveria ser. Por quê? Porque eu não li tudo o que eu li. Tem coisas que eu não entendi e nem corri atrás de entender, e tem coisas que eu entendi e nem me lembro, esqueci. É por isso também que a gente tem que repetir, né? Mas, irmãos, irmãs, olha, é importante que a gente atente para essas coisas, né? Pensar, o que é que eu estou carregando na minha vida que realmente contraria aquilo que Deus quer de mim? Será que eu estou andando mesmo na presença do Senhor? Eu estou andando confiado nele? Será que eu estou confiando nas promessas dele? E mais, se eu estou confiando em Deus, eu estou buscando, né? Uma vez que eu confio, eu sei que eu devo fazer o que ele diz. Mas será que eu estou fazendo? Tem aquela coisa, às vezes você vai em um médico, por exemplo, e ele dá um determinado diagnóstico ali e te passa um remédio. Já aconteceu de você ir num médico que você não confiou no que ele disse? Ele fala para você tomar até o remédio, você fala, não, esse remédio aqui não vale. Ou ele fala para você tomar 3 vezes ao dia, você fala, não, 3 vezes é muito, eu vou tomar uma vez só. Ou você acaba indo até em outro médico. Quando a gente não confia, a gente não vê muito motivo de seguir as instruções, né? Seguir a receita dada por ele. Não é assim? Mas isso demonstra a nossa credibilidade, né? A credibilidade dele, a confiança nossa. Se, por outro lado, um médico passa uma receita, por mais que a gente ache, nossa, mas tanto remédio isso aqui, mas se eu confio naquele médico, eu falo, olha, bom, se ele passou, isso aqui deve funcionar, então eu vou seguir. Muitas vezes nós estamos agindo assim com Deus, parece que nós não confiamos na receita dele. Então, nós somos chamados à razão. Olha, se nós temos promessas de Deus, nós confiamos nas promessas de Deus, elas são para nós. Então, se nós temos, o que nós temos que fazer? Nós temos que andar conforme Ele quer. Não é para o crente ficar se comparando, né, se espelhando no mundo, certo? Não paute a sua vida naquilo que você vê na televisão, em filmes, em novelas, talvez. Não paute a sua vida nisso, nem nos romances, nos livros. Nem nas músicas, nos modelos do mundo. A nossa vida não é conduzida pelas regras desse mundo. Isso é uma das coisas de que Paulo fala antes aqui, que a gente vai ver já. Mas eu quero chamar a atenção
sobre as razões. Por que é que eu não devo me deixar conduzir ou me envolver com aquelas regras do mundo ou aqueles que seguem essas regras? Elas não servem por parâmetro. Será que nós baseamos nosso casamento no casamento do mundo, o modelo que se tem por aí? Se a gente seguir o padrão, nosso casamento, por exemplo, nas músicas seculares, as músicas sertanejas, só vai ter traição, né? O sertanejo moderno, né, que já não conta mais, não vou nem usar qual a expressão que dizem, o que falam, né, do sertanejo moderno, porque só fala de uma coisa. Nem tem mais aquela coisa, né, da natureza, das coisas do campo. Só se fala em traição, infidelidade. Nada na nossa vida deve ser pautada pelo mundo. Nós temos que tomar muito cuidado para sermos aperfeiçoados em santificação no temor de Deus. Mas também não adianta eu fugir dos maus padrões do mundo se eu estabelecer os meus próprios maus padrões. Eu não vou seguir o mundo, mas eu vou seguir o meu coração. Cuidado. O nosso coração é enganoso, né? E é mau. Os versículos anteriores aqui que eu mencionei, vamos dar uma olhadinha, porque isso vai jogar luz sobre o que nós estamos falando. Paulo faz uma exortação aqui, e nós aplicamos muitas vezes isso a tipos específicos de associações. O perigo de uma associação, por exemplo, você se tornar sócio em um negócio com alguém, né? Um crente, um cristão, temente a Deus, com um ímpio, alguém que não teme a Deus. Ou uma união conjugal, que é mais grave, mais complicada ainda, né? Um crente e um descrente, né? Seja o moço e a moça, ou a moça e o moço, qual deles for um cristão. Mas notem, irmãos, que Paulo está falando disso aqui de uma maneira generalizada, porque eles tinham os envolvimentos sociais deles lá em Corinto. E ele diz aqui no versículo 14 que eles não deveriam se prender a essas coisas. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Tá? Os infiéis aqui, os ímpios. Aqueles amigos, familiares que eles tinham, não convertidos, não tementes a Deus. Ele diz, não se prendam, não se amarrem a eles. Por quê? Ele diz, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Eu acho que é bem claro, né? O que Paulo coloca aqui. Ele fala, não se prenda a um jugo desigual, não se associe. Isso não quer dizer que a gente não vá ter uma convivência com essas pessoas. A gente vai trabalhar, vai lidar com essas pessoas, vai conviver no dia a dia. Mas ele está dizendo, se prender a um jugo, se associar a elas, ficar amarrado a elas, porque não vai dar certo. Ele diz, é incompatível a luz e as trevas. Ou você tem luz ou você tem trevas.
Cristo e Belial, né? Um termo aqui aplicado ao diabo. Ele diz, ou você segue um, ou você segue outro. Né? Não dá para ser as duas coisas. Mas por fim, ele diz aqui que parte tem o fiel com o infiel. Talvez assim, ele vai mais direto na ferida aqui, na questão. Mas ele diz também que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. E ele não está falando aqui de templo de Deus. Ele não está falando de nenhuma casa, uma construção. Hoje virou moda, né? Aqueles que seguem as ideias dos desigrejados, pessoas que não querem seguir igreja, eles insistem em dizer, igreja sou eu. Não, igreja é um grupo de pessoas. Igreja não é o templo. Eles chamam de templos. A casa onde nós nos reunimos, esse salão ou qualquer outro lugar, é o lugar da nossa reunião. A igreja não tem nada a ver com isso. Se nós nos reunirmos na rua, a igreja vai estar lá, não aqui. Mas quando ele fala de templo aqui, ele não está falando de uma construção. Aqui ele está falando no sentido nosso, como habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós, amém? O Espírito de Deus vem habitar em nós. Então ele segue dizendo aqui, olha, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui nós começamos a entrar nas promessas que ele fala no versículo 1 aqui do capítulo 7, tá? Então, logo depois de Paulo dizer, irmãos, não se prendam a essa união desigual. Não há consenso entre essas coisas. Por quê? Vocês agora são habitação de Deus. Então existe uma diferença. O cristão verdadeiro, ele passou a ser a habitação de Deus. Não é o fato de ele ter sido mergulhado na água. Não é o fato de ele ter erguido a mão, atendido um apelo, um convite. Não é o fato de ele ter frequentado uma igreja 1 ano, 10 anos, 50 anos. É o fato de verdadeiramente ele crer no Senhor. Isso faz dele realmente templo de Deus, habitação de Deus. É o que estabelece a grande diferença entre um fiel e um infiel. Ou seja, um crente e um ímpio. Um que crê e o outro que não crê, não tem fé. Bom, isso é manifesto nos nossos pensamentos, no nosso coração, o que conduz nossa vida. Por que ele diz que não há consenso? Porque realmente, irmãos, se nós andarmos no temor de Deus, nós vamos entrar em choque. Naturalmente, nós vamos entrar em choque com aqueles que não têm temor a Deus. Infelizmente, o que está acontecendo hoje é que muitos crentes estão sucumbindo, estão se deixando moldar pelo mundo e estão vivendo praticamente como ímpios. Não é assim? Tem muita gente
que realmente é um falso cristão, pseudo-cristão. Mas tem muitos crentes que, embora sejam verdadeiros, não estão vivendo como deveriam viver, como cristãos. Estão se deixando levar pelo mundo, e esse é um perigo para a vida espiritual dele. Nós temos uma promessa. Deus disse a respeito do seu povo: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus. Ele tem sido realmente o nosso Deus? O que se espera de Deus? Olha, quem manda mais na nossa vida? O nosso chefe ou Deus? Nossas autoridades aqui, o presidente da República ou Deus? Se Deus é Deus mesmo, nós vamos chegar à conclusão de que Deus está acima de todas as coisas. Essa é a questão. Como é que eu posso saber se Deus está sendo Deus mesmo na minha vida? É se Ele está acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Será que nós estamos fazendo mesmo isso? Será que Deus é a prioridade? O irmão Daniel mencionou na pregação a questão. Quando a gente vê um certo desânimo, ausências. Sabe, irmãos, me preocupa mesmo quando eu vejo irmãos, quando eu vejo crentes que começam por qualquer motivo, né? Às vezes um motivo justo, hoje, amanhã um não tão justo, mas quando eles começam a achar desculpas e aceitar com naturalidade as coisas que vão surgindo e que vão impedindo ele de estar na casa de Deus, de estar reunido com a igreja, de estar adorando a Deus. Porque isso vai demonstrando que Deus vai deixando aos pouquinhos de ser a prioridade dele. Deus já não está mais em primeiro lugar. Deus é importante para mim. Sabe, irmãos, Deus não tem que ser importante para nós. Ele tem que ser a pessoa mais importante para nós. Acima de qualquer outro. Esse Deus que fez essa promessa, neles habitarei. Será que ele habita em nós? Ele está realmente em nós? Se ele habita em nós, sabe, nós temos aquela paz, do perdão que ele dá, nós temos o conforto da presença de Deus, da direção de Deus, e nós temos o temor, porque sabemos que Deus é santíssimo e nós servimos esse Deus santíssimo e nós temos uma responsabilidade nesse mundo aqui de representá-lo. Nós somos feitos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos representantes de Deus aqui. Acho que não tem função de maior responsabilidade do que essa. Isso não é só para Paulo, o apóstolo. Isso não é só para os pastores. Isso é para todos nós, onde quer que nós estejamos. Onde tiver um filho de Deus, ele está representando Deus ali. Aí vem a pergunta: você é um filho de Deus? Pela fé em Cristo, nós somos feitos, nós temos o direito adquirido, né, de sermos feitos filhos de Deus. Entre eles andarei. Nós temos essa promessa de Deus para o seu povo. Eu vou estar neles, vou andar entre eles, vou estar no meio deles.
eu vou ser o seu Deus, e eles serão o meu povo. A gente tem que agir como o verdadeiro povo de Deus. Jesus falou para aqueles fariseus, né, que disseram, nós temos por pai Abraão, e Jesus falou, vocês têm por pai é o diabo mesmo. Por quê? Porque Abraão buscava ser perfeito na presença de Deus, agradar a Deus, e aqueles homens não. Eles eram religiosos, mas eles estavam vivendo ali de uma maneira totalmente carnal. O que menos interessava para eles era o verdadeiro temor de Deus. Eles estavam mais apegados às tradições deles do que a uma fé temente a Deus. No versículo 17, então vem a exortação de Paulo aqui. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então existe uma promessa de Deus de estar com o seu povo, de nos fazer povo seu. Existe uma promessa de Deus de fazer de nós filhos e filhas e tratar conosco como filhos e filhas. E automaticamente nós estarmos tratando com Deus como nosso Pai Celestial. Mas para isso, irmãos, nós temos que olhar para o tipo de vida que nós estamos levando aqui. Cada um de nós precisa olhar. Sempre. Realmente estou buscando aperfeiçoar a minha santificação no temor de Deus? Ou eu estou procurando aperfeiçoar a minha santificação nas minhas próprias vontades? Ou eu estou vivendo uma vida de santificação, só que é envolvida pelas influências exteriores? Eu falei que a gente tem dois perigos, né? De se deixar levar, a nossa vida ser pautada pelas influências do mundo, mas existe o outro perigo que é ser levado, ser pautado pelo nosso próprio coração. Porque Paulo está dizendo justamente, nós somos feitos diferentes, nós nos tornamos diferentes. Nós somos uma nova criatura. Ele estabelece uma diferença entre o povo de Deus e o povo não de Deus. Entre o fiel e o infiel. Ele estabelece uma diferença. Mas não... Então ele está dizendo, olha, não se prenda a um jugo com o infiel. Mas não adianta nada eu afastar o infiel e eu viver da mesma maneira que ele. Justamente porque nós somos feitos diferentes. O que vale realmente para o crente é uma vida de temor, de obediência a Deus. Copiando o nosso pai da fé. Andando confiado nas promessas de Deus. Confiando em Deus, a gente deve seguir a receita dele. As coisas podem parecer complicadas. Muitas vezes a gente espera que as coisas dessa vida se resolvam e às vezes elas não se resolvem. Às vezes não se resolvem porque a gente não faz o que tem que fazer, né? Outras vezes a gente está tentando fazer, mas está fazendo o que a gente acha e não o que Deus receitou. Isso é um problema sério. Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente faz aquilo, medita nela de dia e de noite, a gente está sempre procurando buscar direção de Deus para as coisas que nós estamos fazendo. Às vezes o que eu estou aprendendo hoje vai me servir para hoje mesmo, outras vezes o que eu aprender da palavra de Deus vai me servir para amanhã ou daqui a 10 anos.
Mas cada frase da Bíblia pode ter para nós um ensinamento necessário e que em algum momento eu vou precisar dele. O que é que está conduzindo a nossa vida? Nós estamos andando no temor de Deus? Ou seja, nós estamos seguindo a receita de Deus? Nós confiamos nele mesmo? Ele é nosso Pai? Então, deixemos ele nos guiar em verdadeira santificação. É assim que funciona. Eu digo isso, irmãos, porque realmente nos nossos tempos, nós temos sido seduzidos muito a andar pela nossa própria carne e esquecemos, né, que além da fé salvadora, Deus tem preceitos para nós aqui. Sabe, a gente enfatiza a grande necessidade do ser humano primeiramente, ele ser salvo, ele ser justificado por Cristo. Essa é a prioridade dele, ele ser curado do grande mal da vida dele, que é o pecado. O perdão dos pecados. Estabelecer a reconciliação dele com Deus. Essa é a prioridade. Mas a graça de Deus é extensiva a todas as áreas da nossa vida e ao longo de toda a nossa vida. Então é maravilhoso a gente pensar que em situações tão diferentes que nós vivemos, sabe, tem crentes hoje seguindo a Cristo, vivendo em situações totalmente diferentes das nossas. Alguns em situação mais favorável, outros em situações bem menos favoráveis que as nossas. Talvez em algum lugar onde não haja liberdade religiosa, talvez onde haja uma profunda pobreza material, talvez onde haja uma sociedade totalmente fechada para o evangelho, talvez vivendo afastado, talvez vivendo no meio da multidão, situações diferentes, talvez vivendo com a doença, talvez vivendo com a dor da perda de pessoas, de bens, aqui. Mas todas as pessoas, em todas as situações, eles, sendo verdadeiros crentes, eles são filhos e filhas, andando na esperança, na confiança deles nas promessas de Deus, eles têm um desafio em qualquer situação que eles estejam vivendo, que é o desafio de purificar-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isso é para todos nós. E eu digo para todos nós, não só os crentes que estão aqui, mas aqueles que estiverem onde quer que estejam. As promessas de Deus, né? Talvez para uma pessoa ímpia, por exemplo, uma pessoa fria com as coisas de Deus, até as palavras de Paulo aqui não vão ter muito sentido. Até quando ele menciona aquilo que Deus disse: eu serei para vós pai e vocês serão para mim filhos. Para você é importante isso, saber, eu sou um filho de Deus. É uma responsabilidade honrar o nome de Deus.
Mas é um privilégio eu ter sido feito um filho de Deus. Deus me abençoou com essa graça. Essas verdades falam para nós, falam o nosso coração. E elas têm que produzir efeitos práticos. Amém? Que Deus, assim, faça em nós, irmãos, sempre essa obra de mover nosso coração e atentar para a palavra dele. Não deixa acomodação ao pecado, não deixa as influências do mundo, você se deixar prender pelas coisas do mundo, para fazer com que você não esteja andando na presença do Senhor, ou para que você não esteja buscando se aperfeiçoar nessa santificação, andando em verdadeiro temor a Ele. Não, que Deus não permita que isso aconteça com a gente. A exortação é da própria palavra de Deus, é para mover em nós um despertamento, uma visão da necessidade que nós temos. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.